Me pediram para falar sobre o voto de Bodhisattva. Eu vou fazer em 2 episódios, um sobre a tradição da profundidade, né, que é a tradição do Nagarjuna, que vai para Padmasambhava e se usa na tradição Nyingma, e outro sobre a tradição da vastidão, que é ligada à Sangha e que se usa nas outras tradições tibetanas, ligada principalmente a Tisha, né? Tisha levou principalmente essa tradição de tomar os votos, né? Então tem mais de um jeito de tomar voto de Bodhisattva na tradição tibetana. Hoje eu vou estar falando da tradição da profundidade. Cabe lembrar que para tomar esses votos você precisa de um professor qualificado, então você vai até ele, pede esses votos. Normalmente essa cerimônia é concedida publicamente. Então aqui a gente vai estar comentando quais são as implicações de tomar esse voto, ok? Quem quiser pedir os cartões, eu fiz mais cartões, no início do mês eu vou enviar, no início do mês de julho eu vou enviar mais, e esses não são os últimos que eu fiz, os outros não chegaram ainda. Esses aqui são a Roda da Vida, com uma explicação de cada item dentro da Roda da Vida, e os 5 Budas, os Budas das 5 famílias, né, com as cores, e aqui uma lista de coisas que, né, cada um dos Budas são relacionados. Eu envio esses cartões livre de custo, mas se, né, por uma questão assim de não colocar um sobrepeso sobre a minha modesta forma de vida, que a pessoa quiser pelo menos pagar o correio, então tem esse endereço aqui para a pessoa fazer uma contribuição. Se quiser ajudar o canal também, eu tenho ficado bastante feliz com as contribuições. Então, sobre os cartões, você pode ler aqui. Se quiser mandar para mandar o endereço para receber, é nesse outro endereço aqui. Se vocês veem algum mérito no que eu estou fazendo, divulguem para os amigos, compartilhem nas redes sociais, assinem o canal. Quanto mais assinantes tem o canal, melhor para mim. Então, por favor, obrigado. Como eu estava dizendo na introdução do vídeo, normalmente as pessoas tomam esse voto no contexto da comunidade budista. Então, algumas pessoas, ou é um ensinamento ligado ao caminho do Bodhisattva está sendo concedido, e algumas pessoas pedem e é concedido esse voto publicamente para várias pessoas presentes ali dentro da cerimônia, né? É importante dizer, né, que para as pessoas que são conectadas no budismo tibetano, que quando a pessoa toma o voto, qualquer iniciação no budismo tibetano, esse voto está incluso. Então, se a pessoa tomou uma iniciação, ela já tem esse voto. Evidentemente que é bom a pessoa fazer também a cerimônia separada do voto. Isso confirma o voto, isso clarifica o voto, isso é auspicioso, isso é bom. Então, mesmo que a pessoa já tenha tomado uma iniciação, se ela tiver a oportunidade de tomar o voto de Bodhisattva como um evento separado, isso vai ser bom para ela, isso é positivo. Mas ela já tem o voto. Se ela tomou a iniciação, ela já tem os 3 níveis de voto. Então ela tem o voto de liberação individual, Pratimoksha, que é não cometer as não virtudes, seja um conjunto de 5 ou um conjunto de 10 não virtudes, né? E o voto de Bodhisattva, que é o que eu vou falar nesse vídeo. Eles estão inclusos em qualquer iniciação vajrayana, além dos votos específicos da iniciação, os votos específicos do Vajrayana, que também estão ali. É preciso dizer também que algumas vezes esses votos eles não dá tempo de serem elaborados. Então, quando a pessoa participa da cerimônia, se entende que a pessoa estudou ou vai estudar isso, então ela vai descobrir o que ela tem que cumprir exatamente, porque ela, né, tomou os votos assim mesmo sem, às vezes, ter eles listados completamente, como eu vou fazer aqui no caso da tradição da profundidade do Nagarjuna, né, eu vou listar os votos raiz. Tem muitos votos subsidiários também. Se a pessoa quiser elaborar, tem muita coisa para estudar em termos de votos. Daí tem essa discussão também. Se a pessoa toma o voto de Bodhisattva e ela não tinha voto de refúgio, ela pode tomar o voto de Bodhisattva? Normalmente, isso tem uma diferença entre as duas tradições, mas normalmente se entende que a pessoa tomou também o voto de refúgio quando ela está tomando o voto de Bodhisattva, e algumas vezes esse voto é tomado de uma forma bem informal, bem rápida, antes de tomar o voto central do caminho do Bodhisattva. Então, a pessoa toma liberação individual, né, é claro que ela não vai, ela está tomando o voto de Bodhisattva, né, então ela já está no caminho budista. Então, é óbvio que ela tem que obedecer os votos de refúgio, né? É óbvio que ela está seguindo o caminho do Buda, que ela está procurando evitar, se ela está querendo beneficiar os seres, imagina se ela vai querer prejudicar os seres, né? Então ela tomou também o conjunto de votos, seja conjunto de 5,
seja conjunto de 10. No caso dos monges, é um monte de votos lá deles, né? Mas no caso das pessoas leigas, entre aspas, né? Porque a palavra leiga não é a melhor palavra possível. As pessoas que não são monges, o conjunto é de 10 votos ou de 5 votos. E esses são os votos ligados a todas as formas de budismo, né? Então, todas as formas de budismo tomam esses 5 votos. Aí uma Mahayana que vai tomar esses votos que a gente vai falar agora. E eles são 18, ok? Mas primeiro a gente vai falar de dois aspectos, que é a bodhicitta da aspiração e a bodhicitta do engajamento, porque a gente toma votos com relação a isso também. Então, normalmente quando a gente fala o voto de Bodhisattva, a gente está falando do voto da aspiração do Bodhisattva. O voto da aspiração do Bodhisattva significa que a pessoa ela vai se iluminar, ela está praticando o caminho budista, ela está procurando atingir a iluminação, o resultado, ser que nem um Buda, por um motivo, que é o motivo de beneficiar os outros. Então ela não está tentando se dar bem, ela está tentando se tornar capaz de levar os outros à mesma realização, né? O que é beneficiar os outros? Então tem o benefício temporário e o benefício definitivo. Então a pessoa busca que os outros seres se iluminem. Então esse é o voto essencial do Bodhisattva. Isso tem uma implicação, e aqui nesse livro que eu estou usando para fazer esse vídeo, né, que é o Perfect Conduct, que é um comentário do Dudjom Rinpoche a um texto desse Pema Wang Gyalpo sobre os 3 níveis de voto, né, o voto do Shavakayana, o voto do Mahayana e o voto tem também os Samayas do Vajrayana aqui nesse livro. Ele comenta que quando a pessoa, né, na preparação para a cerimônia de tomar voto de Bodhisattva, ela reflete sobre que ela não tem nenhum apego por ficar no samsara, ela quer, né, se liberar do samsara, mas ela também não tem uma aversão muito forte com relação ao samsara. E ela não tem um apego com relação ao nirvana, com relação a um estado de paz que ela pode obter através da prática. Então, com o benefício próprio, vamos dizer assim. Então, ela abandona esses 2 extremos. Ela abandona o extremo de querer se afastar do samsara e o extremo... Claro que ela quer se afastar, claro que ela quer superar o samsara, quer que os outros seres, principalmente, superem as adversidades do samsara. Óbvio que ela quer isso, mas no caminho de Shavakayana a gente treina numa espécie de aversão, como se o samsara fosse real. Então a gente tem uma certa flexibilidade com entender a natureza onírica do samsara, ok? Então, esse tipo de atitude mental que não está buscando o nirvana, ou seja, se dar bem num caminho espiritual individual e não está produzindo uma aversão tão grande com relação ao samsara, ou seja, é capaz de trabalhar com os seres, né? Não fica querendo fugir dos seres. Isso é o que vai permitir que ela tenha essa bodhicitta da aspiração e que ela faça esses votos. Então a pessoa, quando ela vai tomar os votos, ela cultiva essa atitude mental. Normalmente, a pessoa não precisa se preocupar com relação à cerimônia em si. A cerimônia em si consiste, né? Então, por exemplo, aqui no livro descreve, você faz uma oferenda de mandala. A maioria das pessoas não sabe fazer uma oferenda formal de mandala, né? Oferecer mandala significa oferecer todo o mundo de coisas boas e etc. para o professor que está fazendo a cerimônia. Você faz isso como você faz uma oração de 7 ramos, né? Então você faz todo aquele processo, mas isso é conduzido pelo próprio professor. Ele sabe que muita gente não sabe fazer essas coisas, e tem um pessoal da Sangha geralmente que está capacitado a fazer lá a representação da mandala para fazer a oferenda para o professor. Então isso tudo a pessoa não precisa se preocupar, ela precisa seguir as instruções do professor, que normalmente é recitar algumas coisas, ficar numa certa posição com o joelho, fazendo, né, com as mãos também assim e tal, em alguns momentos da cerimônia, e daí ela participa desse evento e ela recebe o voto de Bodhisattva. Ela se torna um Bodhisattva. Essa é uma questão que é importante. Não, a pessoa, por tomar os votos de Bodhisattva, ela não é um Bodhisattva. Ela é um aspirante no caminho do Bodhisattva. Ela quer se tornar um Bodhisattva. Se ela vai se tornar um Bodhisattva ou não, vai depender da prática dela. Então, tem um caso de uma pessoa que tomou o voto de Bodhisattva e saiu dizendo para os outros aqui no Brasil: eu sou um Bodhisattva, o que é uma coisa bem... É uma quebra de voto, inclusive, talvez aqui. Talvez ele seja um Bodhisattva, né? Nunca se sabe, mas de qualquer forma é esquisito. Então é isso, né? Então a pessoa tem essa aspiração, que é essa aspiração de se engajar no caminho, no ensinamento do Buda, com a motivação de levar os outros ao estado de Buda, não levar a si próprio ao estado de Buda. Então essa é a quintessência da aspiração do Bodhisattva. Então isso é um voto. Então a pessoa tem isso como um voto. Ela não vai cair depois
Quebrar esse voto significa que ela não vai voltar a pensar em se dar bem através do caminho budista, né? Então, se dar bem, ou seja, atingir o nirvana. Então ela vai pensar em que levar os outros ao nirvana, levar os outros não só ao nirvana, mas ao próprio estado que ela quer chegar, que é o estado de Buda, que traz esse benefício para os outros e assim por diante. Então, essa é a perspectiva central aqui do aspiração no Mahayana. E o engajamento, né? Então, a bodhicitta da ação, né? Então, a bodhicitta da aspiração, bodhicitta são duas formas, né? Então, tanto a tradição da profundidade quanto a tradição da vastidão, as duas formas falam desses dois tipos de bodhicitta, e a bodhicitta da ação diz respeito a efetivamente se engajar nas atividades de um bodhisattva, que é, por exemplo, né, então geralmente se toma os votos em termos das 6 paramitas, então generosidade, ética, paciência, perseverança, meditação e sabedoria. Cada uma desses elementos tem uma explicação em 3 níveis, cada um deles inclui todos os outros, cada um deles implica um entendimento em vacuidade, cada um deles tem um ensinamento profundo por trás. Agora, recentemente, a Kandro estava dando esse ensinamento para a Sangha, mais uma vez, né, a gente recebe várias vezes esse ensinamento de vários professores. Eu recomendo que se peça esses ensinamentos com relação às 6 perfeições, né? Então, esse é o grosso do ensinamento Mahayana vai estar na explicação com relação a essas perfeições, essas paramitas, né? Então, generosidade, ética, paciência, perseverança, meditação e sabedoria. E a pessoa, né, qual é o voto? O voto é a pessoa vai fazer essa prática, ela vai se engajar na prática de generosidade, vai se engajar na prática de ética e assim por diante. Ensinar vários dias cada uma delas, às vezes não é suficiente, tem exemplos, tem vários graus de profundidade, tem vários graus de entendimento, várias coisas que é preciso entender, por exemplo, sobre o que é o ato de generosidade do Dharma. Então a pessoa, ela pensa, a bodhicitta do engajamento, né? Então é ser um professor do Dharma, porque a pessoa vai querer iluminar os outros, então ela vai querer ensinar o Dharma para os outros. Mas daí a pessoa, às vezes, não tem a capacidade de ensinar o Dharma para os outros. Daí, por exemplo, se o Dilgo Chense Rinpoche falava que o engajamento não é para praticantes como nós, né? A bodhicitta da ação não é para praticantes como nós, como ele, falando dele mesmo, né? Então não é bem assim, né? E, por exemplo, generosidade, oferecer o próprio corpo. Para a maioria de nós, a ação de um bodhisattva, por exemplo, o Buda Shakyamuni ofereceu como ação de generosidade, ofereceu, né, ele era um menino numa vida passada, e ele ofereceu o corpo para uma tigresa que estava faminta com bebês tigres, assim. Então ele cortou o braço e deu a carne dele para a tigresa comer. Esse tipo de atividade, esse tipo de generosidade, não, a pessoa não deve praticar assim, tomei o voto, daí eu vou lá e vou praticar a bodhicitta da ação. Não é bem assim. Para nós, normalmente, né, a pessoa me manda um e-mail, eu perco a paciência com a pessoa e digo, não, essa pessoa não aguento mais, essa pessoa. Então a minha bodhicitta da generosidade acaba que dizer entregar o corpo para os outros, né? Então não consegue dar nem 5 minutos para o outro. Então basicamente a gente toma, né, essa perspectiva assim como um treinamento dentro do caminho budista, e aqui que o Dzongsa Rinpoche Rinpoche ele diz que não se quebra exatamente esses votos eles são torcidos assim, né? Então é bom, claro, a pessoa ter eles o mais exultantes que ela conseguir, sem forçar, né, sem querer agir que nem um herói, sem querer fazer uma ação bodhisattva que está além da capacidade que ela, se ela se arrepender da ação bodhisattva dela, é extremamente ruim. Então tem que fazer tudo o que você vai fazer dentro da perspectiva que você não vai se arrepender depois. E assim você vai ampliando as suas qualidades transcendentes, né, amor, alegria, compaixão, equanimidade, e daí você vai se tornando capaz desse tipo de ação mais grandiosa, né? Claro, a gente vê esse tipo de ação grandiosa até em pessoas que não tomaram formalmente o voto. Então a gente vê, sabe, bombeiros salvando vidas, esse pessoal da área de saúde que está trabalhando em circunstâncias perigosas, às vezes, sei lá, o pessoal que foi lá fechar as válvulas em Chernobyl, lá embaixo, sabendo que podia morrer em algumas horas, alguns dias, né? Então, esse tipo de ação, até animais, às vezes, arriscam a própria vida em benefício dos outros. Então essas ações existem até mesmo fora do caminho Bodhisattva. O que dizer então quando a pessoa tem essa motivação de fazer essa ação grandiosa em benefício dos outros e com a perspectiva de iluminar, de estar no caminho budista, tudo isso está focado dentro do Dharma, dentro do treinamento da mente e assim por diante. Ok.
Normalmente, então, o grosso da explicação, o que vai ser explicado numa cerimônia de refúgio, vai ser a bodhicitta da aspiração e alguma coisa da bodhicitta da ação. Dependendo do tempo disponível, né, vai ser mais explicado isso ou menos explicado isso, e de qualquer forma, ensinamentos separados sobre as paramitas você vai ouvir várias vezes ao longo do seu caminho budista se você permanecer no Dharma por um tempo, né? Então, você vai pedir, você vai ouvir várias vezes esse ensinamento. O mais raro é eles falarem desses itens que eu vou falar aqui. Eu não sei exatamente qual era a ideia da pessoa que me pediu para eu falar do voto de Bodhisattva, mas eu achei que eu já falei bastante sobre esse aspecto da aspiração. Eu não me sinto qualificado para falar das paramitas. De vez em quando eu falo, mas é de um jeito assim displicente e rápido, como eu falei agora. Então eu vou falar desses votos que são fáceis de entender, assim, esses 18 votos raiz, né? Raiz quer dizer que você pode quebrar, daí você tem que... Você deixa de ser um bodhisattva, se você ia ser um bodhisattva, você deixa de ser um bodhisattva ao fazer esses votos. Daí tem como restaurar, né? Mas alguns deles talvez não seja fácil restaurar. Então, eles são subdivididos em 3 categorias. Então, os votos de acordo com a atividade de um rei, com a atividade de um administrador ou ministro e com a atividade de uma pessoa comum. O texto enfatiza, né, o texto do Conduta Perfeita, né, enfatiza que os 18 votos são para qualquer pessoa. Mas eles são classificados assim porque pessoas que estão numa atividade, estão numa posição de poder, maior poder, poder intermediário ou menos poder, elas têm mais facilidade, elas são atividades que têm mais a ver com essas pessoas do que com as pessoas comuns. Então, uma pessoa comum dificilmente vai ter a atitude de poder fazer uma pessoa deixar de ser monge, né? Mas alguns reis fizeram isso ao longo da história. Então, ou, por exemplo, governos totalitários, sabe? Você vai deixar de ser monge. Então, para mim, para você, talvez não seja fácil forçar uma pessoa a abandonar os hábitos monásticos, né, e deixar de ser monge. Mas para um rei, para uma pessoa de poder, para uma polícia, sei lá. Então, mas igual esses votos, se por acaso nós nos encontrarmos nessa posição, nós já temos esse voto. Nessa posição de poder fazer isso, né, ou não. Então, o primeiro voto, que está ligado à atividade de um rei, mas esse sim, esse aqui é bem comum. Eu vou explicar por que é bem comum, não parece tão comum, mas é bem comum. Então, o primeiro voto é tomar para si ou roubar a propriedade das 3 joias ou induzir outra pessoa a fazer a mesma coisa. Aí, então, meu Pinheiro, o que tu vai roubar da... Não, assim, quando a gente vai num centro de Dharma e a gente faz uma utilização... Aqui, normalmente, os votos eles dizem com má intenção, né? Então, às vezes a pessoa está desavisada, ela não sabe, aí não chega a constituir uma quebra completa. Mas é claro que a pessoa está enfraquecida exatamente pela ignorância dela, né? Mas se a pessoa faz isso, se ela utiliza água, né? Ela toma um banho mais longo no centro de Dharma, e, por exemplo, o centro de Dharma tem alguma... Eu já fiz isso, né? Por isso que eu estou falando. Então o centro de Dharma tem um problema com água. E daí a pessoa toma um banho de meia hora, né? Aqui o texto vai dizer se a pessoa tem intenção, né, de causar problema, daí isso daqui é uma quebra. Então, mas de qualquer forma, né, sei lá, uma vez também eu descobri que eu estava com uma faca do centro budista, que eu tinha pego para consertar, sei lá o que, tirar um parafuso em alguma coisa. Quando eu vi, eu estava com a faca por alguns meses ou anos, talvez. Daí eu consegui entregar a faca para uma pessoa para ela levar lá, botar bem escondido de volta no faqueiro. Mas é uma coisa que pode acontecer. Então é uma coisa comum. Outra coisa que também acontecia comigo quando eu morei em centro de Dharma, muito frio e um quarto muito úmido. E daí era uma guerra com o aquecedor, porque alguns quartos tinham aquecedor a gás. O meu quarto não tinha aquecedor a gás. Eu tinha que usar um aquecedor elétrico, que gasta uma luz enlouquecida, né? E daí o grande dilema era se eu deixava, quando eu saía do quarto, deixava o aquecedor ligado ou se eu desligava o aquecedor. Se eu desligava o aquecedor, a umidade tomava conta das paredes, assim, né? E daí ficava um lugar insalubre, quando eu estava espirrando, quando eu estava com vários problemas, assim. E daí eu estava sempre assim, usar os bens do centro de Dharma, né, para conforto meu, ou será que já está num nível de preservar a minha saúde? Então esse tipo, o Dzongsa Rinpoche Rinpoche diz que esse tipo de preocupação, isso é uma boa prática. Então se a pessoa está no nível de pensar se ela vai gastar ou não a luz do centro de Dharma, ela está
mesmo que ela, digamos, gaste um pouquinho, não esteja 100% certa, sabe, tipo, esteja se justificando em alguma coisa, assim, se ela está preocupada com isso, ela já está se voltando para cumprir esse voto, que é não usar mal, não roubar, não abusar dos recursos do centro de Dharma, ok? E claro, quando a gente está no centro de Dharma, a gente cuida bastante isso. Quando a gente não está no centro de Dharma, a gente também tem que cuidar com relação a colegas da Sangha e assim por diante, né? Então, pode não parecer comum essa coisa de roubar, né? Eu não sou um ladrão, não roubo coisas e tal, mas a pessoa tem que ter esse grau de cuidado quando ela está usando recursos que que partiram de oferendas, né? Ainda mais quem recebe oferendas, então. A pessoa recebeu dinheiro em nome das 3 joias, nossa, daí é uma preocupação com tudo que ela gasta, com tudo que ela faz, ok? Isso é um caso dos monásticos e dos professores e assim por diante, né? Não, às vezes eu fico pensando, porque canal de YouTube tem uma prática de canal de YouTube de pedir oferendas, né? Então não é uma prática 100% budista pedir oferenda pro canal, mas com certeza as pessoas oferecem para mim não só porque eu sou um canal do YouTube, porque elas veem valor no Dharma, e daí estão oferecendo em termos das 3 joias. Então a oferenda que eu recebo, por exemplo, em termos do canal do YouTube, eu tenho que pensar nela como 100% aplicada ao Dharma. Porque se eu pensar nela como algo que é para... Daí, se eu estou ganhando a vida em cima do Dharma, daí isso é uma outra quebra. Enfim. Mas isso é uma preocupação que a maioria de vocês não vai ter. Mas essa coisa de não desperdiçar comida no centro de Dharma, não desperdiçar luz, não desperdiçar água, não... sei lá, várias preocupações que a gente tem quando a gente fica pouco tempo lá, quando a gente fica mais tempo lá, é importante. Então, esse é o primeiro voto, não roubar das 3 joias. O segundo voto é repudiar um dos 3 veículos, né, o Mahayana, o Vajrayana ou o Hinayana, ou induzir alguém a acreditar que algum deles não leva à liberação. Então, o Hinayana, a gente precisa dizer aqui, o Hinayana não produz o estado de Buda, mas ele produz a liberação, né, Tarpa, Nirvana, produz Nirvana. Isso aqui, se a gente disser que o Hinayana não produz liberação definitiva, então a gente está quebrando um voto raiz do Mahayana. Então o Mahayana tem um voto de não, né? Então, com certeza, então, de repudiar, né? No caso de alguns Mahayanistas, eles repudiam o Vajrayana. Daí aqui, segundo essa visão tibetana, com certeza quem repudia alguma coisa dentro do Vajrayana, dizer que o Vajrayana não produz liberação, também está quebrando esse voto. Quer dizer, então, o próprio veículo, né? Então, o terceiro, aí tem mais a ver mesmo com essas pessoas em poder, né? Roubar, bater, prender ou matar aqueles que vestem hobbies monásticos. Então, né, ou forçar eles a assumirem a vida laica. Então, isso aconteceu no Tibete, isso aconteceu com a invasão chinesa. Então, né, bota pressão, mesmo apenas botar pressão em cima das pessoas, para as pessoas deixarem de ser monges, isso é uma quebra de voto raiz aqui no Mahayana. Aí cometeu um dos crimes de retribuição imediata. Então, claro, isso já está lá no Pratimoksha, né? A pessoa não vai matar, muito menos matar pai e mãe. Né? Pai e mãe são o primeiro e o segundo crime de retribuição imediata. Aí matar um arhat, né? Um ser realizado. Ferir um Buda, né? Tirar sangue de um Buda, normalmente eles dizem, e causar cisão na sanga. Causar cisão na sanga não parece ser uma coisa fácil de fazer, mas não é... em certo nível não é difícil de fazer com visão sectária, com... nossa, tem situações muito, muito difíceis que a gente sabe, que a gente conhece e tal. Então, na história do budismo, mais recente também. Então, é um voto que acontece algumas vezes, uma quebra. E manter visões errôneas. Manter visões errôneas significa não acreditar, não aceitar karma. Ou seja, o que é karma? Karma é a ideia de que se você causa felicidade para os outros, você tem felicidade. Se você causa sofrimento para os outros, você tem sofrimento. Então, se você, né, não acredita nesse tipo de causalidade em termos da mente, daí você mantém visões errôneas, daí você está quebrando um voto de Bodhisattva. Comum no mundo moderno, porque as pessoas estão todas cheias de materialismo, todos nós estamos envolvidos em materialismo. Então, aí tem essas 5 quebras que eu acho bem curiosas, né? Considerando o que aconteceu nos últimos séculos, nos últimos anos, a gente pode ter isso em mente, assim, né? Mas eu não sei se eu destruiria um conjunto de casas, uma vila. São 5 votos que dizem tamanhos de
habitações, assim, né? Então, como se fosse uma ruazinha, assim, destruir uma ruazinha. Então, sei lá, tem mais a ver, isso está ligado à atividade de um administrador, ou de uma pessoa com poder intermediário entre um rei e uma pessoa comum. Então vamos dizer assim, uma pessoa militar, talvez. Aí ele vai lá e numa ação destrói uma cidade, uma região inteira, né? Genocídio. Obviamente é uma quebra de voto de Bodhisattva. Né? E aqui eles têm 5 níveis de tamanho de coisas que destrói. Habitações, vilas, cidades, zonas metropolitanas e regiões inteiras. É óbvio, isso tudo está na descrição, você encontra o link para o meu site onde está esses votos todos escritos, ok? E também os links para o livro esse para você olhar, comprar, e também no site, esses votos estão no site da Rigpa Wiki em inglês. Foi lá que eu comecei essa pesquisa, depois eu fui para o livro do Perfect Conduct, e no próximo vídeo também a mesma coisa, vai ter um texto com os votos do caminho da vastidão, né, da tradição da vastidão do Arya Sanga Maitreya. Então, aqui nós já fomos 10, então, né, os 5 aqueles que eu falei, eles valem para todos nós, mas eles são classificados para uma pessoa de grande poder, para uma pessoa de poder médio, e agora para todo mundo, pessoas de qualquer grau de poder no mundo, né, poder mundano. Primeiro voto, esse é um voto controverso, as pessoas têm dificuldade para entender isso. No Brasil, então, é um caos das pessoas falando qualquer coisa sobre o Dharma. Ensinar a vacuidade, ensinamentos profundos, né, para quem não está preparado para ouvir. Então a pessoa vai ouvir sobre vacuidade, vai gerar uma visão errônea, principalmente vai abandonar a bodhicitta. Se isso acontecer, se você ensina sobre vacuidade e alguém abandona a bodhicitta, você quebrou esse voto. Como é que você vai saber, né? Você está falando aqui no YouTube, e a pessoa lá está ouvindo do jeito que ela consegue ouvir, e daí ela vai lá e ela tinha alguma ideia de bodhicitta e abandonou, eu quebrei o voto. Né? A falar abertamente sobre tantas coisas tem esse tipo de risco. Por isso que se diz também para a pessoa ser professora do Dharma, ela tem que ter clarividência, ela tem que saber qual é o impacto que o que ela está falando vai produzir no outro. Assim, com um poder mágico, assim mesmo. Porque se ela vai só pelo que ela, né, achismo, assim, bom, é o que a gente vê de pessoas que indiscriminadamente falam qualquer coisa do Dharma, é impressionante, assim. O mundo moderno não tem menor respeito por esse tipo de ideia aqui. Isso é um voto raiz, tem nas duas tradições. Conscientemente levar uma pessoa com uma inclinação Mahayana para fora do caminho Mahayana. A pessoa tem potencial, tem interesse em praticar o Mahayana, e daí você desencoraja a pessoa e diz, não, Mahayana não é para você. Quebrou o voto. Ao indiscriminadamente louvar o Mahayana, levar pessoas de disposição Hinayana a abandonarem seus votos de Pratimoksha, liberação individual. Então a pessoa vai lá, ouve sobre o Mahayana e daí quebra os votos lá de monásticos ou os votos laicos, os 5 votos, né? Ou os 10 votos também. Então, que ela toma lá no caminho, né, quando ela toma refúgio. Então ela só está praticando Hinayana. Aí você vai lá e você começa a falar como Mahayana é superior, como Mahayana é melhor, não sei o quê. E como resultado do que você está falando, a pessoa vai lá e se desencoraja do caminho Hinayana, não assume o Mahayana, nem pensar. Ela não tem capacidade, ela não tem inclinação para o Mahayana. Mas ela consegue ver algum defeito no que ela está fazendo e vai e quebra voto. Aí você quebrou esse voto aqui. Então quando você fala dos veículos em níveis, tem que ter todo esse cuidado aqui de não produzir esse tipo de ação por parte das pessoas, né? Então é perigoso, né? Para quem está querendo manter os votos, melhor ficar de boca fechada. Conselho que eu não sigo, aliás, né? Eu me arrisco. Sinceramente, eu estava considerando esses, porque eu falo bastante sobre veículos, né? E eu acho que eu não vi acontecer ainda. Espero não ver acontecer essas quebras, que é bem grave mesmo. Falsamente afirmar que realizou a visão profunda, que realizou a vacuidade. De forma geral, a pior tipo de mentira é uma mentira com relação lá nos votos sobre não mentir, então, né, que estão lá no caminho que todos os budistas tomam, até quando não tomam voto de Bodhisattva, a gente não mente, né? Então mentir é ruim. E daí mentir sobre as qualidades espirituais é o pior tipo de mentira. E dentro do Mahayana, em particular, se você mentir que você realizou vacuidade, com várias implicações sobre isso, é uma quebra raiz. Então, encorajar pessoas poderosas a perseguir praticantes e se apropriar das oferendas. Então, basicamente, assim, né, começar a competir por oferenda e começar a dizer assim, olha, vocês, aquele centro lá é tão ruim, não sei o quê, não doem para ele, doem para nós.
né? Então, fazer críticas a outros, outras formas de budismo, outros praticantes, outras coisas, assim, com o objetivo de apropriar a fatia deles, assim, vamos dizer assim. Aqui o voto está dividido em duas partes. Eu acho que encorajar pessoas poderosas a perseguir praticantes já por si só é uma quebra. Mas ainda por cima, se a pessoa se apropria das oferendas, aí piora a situação. E o oitavo voto ele é bem esquisito, é bem interessante, né? Então, na Rigpa Wiki está colocado assim: perturbar a prática dos meditadores ao se apropriar de seus bens. Bom, você não pode se apropriar dos bens dos caras. Mas aí tem uma coisa assim, essa coisa de tomar emprestado, sei lá, mas se a pessoa está em meditação e ela está preocupada com, né, sei lá, vamos pegar minha tigela, né? Isso atrapalha a meditação dela. Então, se você está produzindo esse tipo de perturbação na sanga, que tem uma pessoa meditando e ela está preocupada com os objetos dela e assim por diante, isso aqui é gravíssimo. Ou perturbar aqueles que estão engajados na prática de shamatha com regras e regulações arbitrárias. Lá no livro do Perfect Conduct fala que se você ficar... Tem uma coisa com relação às posses também. Então, por exemplo, se você dá mais oferenda para... Porque tem muito isso no Tibete também, né? Então, no Tibete, as pessoas querem resolver perrengue na vida delas, então elas vão lá e fazem uma oferenda para os monges ficarem rezando para, sei lá, doença, para não sei o que e tal. Então elas estão, né, fazendo oferendas para pessoas rezarem, geralmente com esse fim, né, de beneficiar um falecido, alguma coisa assim que tem uma finalidade causal no mundo, né? E daí elas oferecem para esse tipo de atividade e elas não oferecem para quem está fazendo meditação e tentando reconhecer a natureza da realidade. E daí o budismo perde a sua profundidade, né? Quando na mente das pessoas que estão se dedicando a shamatha surge uma perturbação, porque a sangha e as pessoas, e você está patrocinando mais quem faz atividade de recitação e você não está fazendo... Parece que não dá tanto apoio para uma pessoa de shamatha. Isso produz perturbação na pessoa que está fazendo shamatha. Ou quando fala que regras e regulações arbitrárias, é quando você força uma pessoa que está fazendo shamatha, sei lá, no caso em retiro, algumas vezes a pessoa tem que renovar um visto, se ela está em outro país, né? Então ela tem que sair de dentro do retiro e vai lá renovar o visto. Aí no caso, né, o burocrata que está obrigando a renovação do visto não tem essa atividade bodhisattva, né? Mas se você produz alguma... não, tem que almoçar a tal hora, todo mundo tem que estar aqui, não sei o quê. A pessoa está se focando em shamatha, você está perturbando a prática de shamatha de um meditador que realmente está praticando shamatha com as suas regras assim de tempo, local e não sei o quê. Então, você está prejudicando a prática de alguém que realmente pratica, daí você está quebrando esse voto. Então, era um pouco assim que esses dois últimos aqui eu dei uma interpretação mais colorida, porque eu mesmo tenho dificuldade de entender. Acho que quem quiser estudar pode estudar bem lá no texto do Dudjom Rinpoche com Ngari Panchen Pema Wangi Gyalpo. Então, esse livro aqui, ele é um livro, para quem é um praticante sério da tradição, principalmente tradição Nyingma, para quem tem interesse no Dudjom Rinpoche, para quem tem interesse em praticar o Vajrayana, né? Eu conheço praticantes que eles têm a orientação de usar esse livro, sei lá se eles imprimem numa versão menor, sempre junto ao corpo. É um livro para estar sempre consultando, é um livro importante, a gente tem que receber transmissão oral dele também. Eu não tenho a transmissão oral ainda, eu quero muito receber essa transmissão oral. Talvez ensinamentos extensos sobre isso seriam interessantes também aqui no Brasil. Quando as atividades voltarem, a gente vai fazer uma campanha para isso acontecer. E para esse livro talvez ser traduzido para o português também. Então, esse é um livro bastante importante. Daí, eu não sei quando, mas num outro momento eu vou fazer os votos de Bodhisattva segundo a tradição do Atisha, do Asanga, do Maitreya, né? Que eu tomei já os dois, eu já tomei os votos nas duas tradições, né? Acontece de muita gente tomar os votos, principalmente quem toma voto com o Dalai Lama, depois toma voto com o seu próprio professor Nyingma, aí acaba tomando as duas tradições de votos de Bodhisattva, né? Então, depois eu vou falar sobre isso. Ei,
Não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de alguma forma o que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpano Neoma Lundiquene Tiresium Atensin Jasoeza Pekajar Produtendiante. Om Soati Diamante Penedira Sawa Conchatus Zetai by Mediano Tutu Permanente Jogi Sasunda do Tendiante. Time Quene Pema Sambal Sasora Gente no Pai Garjuan Chuchu do Pegu Cose Destintes em Darshinjo. Chigmeto Jotru Panangue Wachatungo do Pateno Muyengue com Pamalora Sanelundo Tileta do Tendiante. Emergência Pemeri Suja Pemetan Latico Zisuan Pemonte de Droma de Sojino Nibemelun de Drujante. Penenjoane Chimpotem Paiuri Nepadan de Basipetiam Bundan Concession Sentendiante. Tu São Sanjaguru Rinpoche do Condado de Wajimbo Jabartia com seu tutor da Poça Sol, Depson Chinchilapto Sushi, não se mueve de chuva, dançam balão de dropa Chinchelo, uma rumba Zaguru, Pemacede, que loja som de lote, aliança som de papel, do Jushu Sung, não guarda miral do Sungele, show.